Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa rede de rádios Tolerância Zero, com o deputado Jair Bolsonaro. Um prazer estar com todos vocês e recebendo alguém que nós vamos debater hoje assuntos importantíssimos: redução da maioridade penal, estatuto do desarmamento, questões importantes que vão influenciar todo o Brasil. Primeiro, queria dar boa noite. Lá nós estamos entre boa tarde e boa noite, 18 horas. E cumprimentar o deputado Jair Bolsonaro, abrir o microfone para que ele possa cumprimentar todos vocês e também dizer o que todo mundo quer saber no Brasil. Bolsonaro é o único candidato que pode enfrentar o Lula, o chefe da quadrilha? Boa noite, Bolsonaro. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Um abraço especial aos paranaenses, terra aí do Francisquini, que muito bem representa esse povo maravilhoso. Eu já morei ali, vizinho ali, Adrianópolis, né? Antiga Paranaí. Morei na cidade de Ribeira, agora em janeiro passei por lá, passei perto da antiga mina de chumbo da Plumbo, que é no Paraná. Meu pai trabalhou como dentista prático lá, então eu conheço bastante aquela região, né? Uma satisfação estar aqui, Francisquini, estou à sua disposição. Deputado, eu queria agradecer a tua presença. Nós, além de estar ao vivo no Facebook, nós estamos em rede de rádios FM lá no Paraná. E muito tempo o pessoal queria ouvir uma entrevista tua. E eu, que estou sempre aqui ao seu lado, nessas lutas que nós temos com a quadrilha que se instalou nos últimos anos, estamos ainda de olho para ver o que vai acontecer com esse governo. Não está começando bem. E a gente tem pautas importantes. A primeira é que nós vemos todos os dias: a população desarmada, os bandidos armados até os dentes, explosão, fuzil, colete, carro blindado, a polícia com armamento obsoleto. E aqui a gente tentando votar a revogação do Estatuto do Desarmamento, mas na verdade é um nome só a revogação. Nós queremos melhorar a lei do Estatuto, que possa o cidadão de bem ter a sua arma. Qual é a tua posição? E muita gente quer ouvir essa tua posição para que possamos identificar no parlamentar aquilo que ele vai fazer quando estiver no Executivo um dia. Primeiro vamos cumprimentar aqui o deputado Peninha, lá de Santa Catarina, né? Que é autor do projeto de lei 3722. Dizer que, do que depender de mim, se um dia eu tiver poderes para tal, tenho certeza que você falar a mesma coisa, Francisquina, nós temos que mudar essa legislação completamente. Temos que, praticamente, na verdade, tocar no fogo o Estatuto do Desarmamento, tá ok? E passar a fazer exatamente o contrário. O cidadão de bem tem que ter o direito de ter a posse de arma de fogo. E o registro tem que ser definitivo, que esse governo aí do PT criou. Na verdade, foi o IPVA das armas, que periodicamente, quando você busca a renovação do registro de 3 em 3 anos e o governo atrasa, a pessoa que tem uma arma já passa a ser potencialmente um criminoso, porque está com aquela arma dentro de casa e não consegue registrá-la. E liberar também a marca de armas, não é apenas a Taurus, não. Nós temos que liberar aqui, até porque liberando, a Taurus vai aperfeiçoar e vai fazer um armamento muito melhor, eu tenho certeza. E mais no tocante ao porte de arma de fogo, temos que flexibilizar o máximo possível. Mais gente, né, ter o direito ao porte de arma de fogo. Dessa maneira, pode ter certeza que a violência no Brasil vai diminuir e muito. Eu fui relator de um projeto teu lá na Comissão de Segurança Pública, você se lembra, do porte de arma para os atiradores profissionais. Ridículo. O atirador profissional tem um armamento que muitas vezes é melhor que o da polícia, na grande maioria das vezes, e ele tem que ir com a arma sem munição, desmontada dentro de um porta-malas de um carro para ser assaltado. Outro projeto importante que eu queria que você comentasse é a questão do porte de arma longa, como você mesmo diz, de fuzil, para o cara que mora na área rural, fazendeiro, o sitiante que está lá esmagado pelo MST, atacado de todos os lados por bandidos que roubam implementos agrícolas, assaltam as fazendas, e hoje, se ele tiver uma arma em casa, é capaz dele ir preso e os bandidos vão lá e fazem a limpa. O que você tem para o pessoal da área rural e para os atiradores? Mas que primeiro o pessoal deve estar perguntando, por que só para o atirador? Nós temos que fazer o que nós podemos. Teve um projeto meu no passado, nós aprovamos e a Dilma vetou. Era o porte de arma para agentes penitenciários e guarda portuários. Ela vetou nosso projeto e poucos meses depois apresentou um projeto que foi exatamente igual o nosso. Então nós tentamos por parte aqui fazer com que setor da sociedade possa ter arma de fogo. Você pode ver, um sargento, um subtenente do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica,
da reserva, não tem porte de arma. Às vezes você pega um subtenente que com 30 anos de serviço foi para casa e ele não consegue ter porte de arma. É uma dificuldade enorme. Então isso tem que ser mudado. Quando eu falo sobre fazendeiro, o que vem acontecendo aí na área rural, entre outras coisas? O marginal adentra fazendo o cara com a foice na mão, às vezes tem um gado um pouco manso, ele pega e dá uma foiçada nas pernas do boi, corta a perna do boi, o boi cai no chão, ele dá uma foiçada no cupim do boi e vai fazer um churrasco em casa. E o fazendeiro não pode fazer nada, porque está completamente desarmado. E propriedade privada, Francisquini, é sagrada, ele tem que ter direito a defendê-la e, se for o caso, matar o invasor. E daí nós temos que aprovar no Código Penal o que nós chamamos de excludente de ilicitude, ou seja, numa situação como essa, para defender a sua vida, a sua propriedade ou a propriedade de terceiro, você pode fazer uso da força até matar, se for o caso, que você responde, mas não tem punição. Assim é em muitos países do mundo afora. Vai fazer uma besteira lá nos Estados Unidos, vê o que acontece contigo. Então, você ganha até uma medalha se você abater o marginal. Aqui é exatamente o contrário. Temos que botar um ponto final nessa política de direitos humanos, é terrível isso aí, e começar a inverter o disco do politicamente correto. Nós poderemos, dessa maneira, né, começar a refluir a questão da violência em nosso Brasil. Tem uma pergunta que é recorrente, deputado Bolsonaro, que é a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal de indenizar presos. E o caso concreto foi esdrúxulo, né? Um preso que estava num lugar de superlotação, condenado por latrocínio, quer dizer, assaltou e matou alguém, e por estar com a cabeça perto do vaso sanitário, nesse caso concreto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele tem direito à indenização. Você imagina agora se espalhando pelo Brasil, já que isso tem repercussão geral, a decisão do Supremo, de que todo preso que está em superlotação, ele tem direito a uma indenização. Quer dizer, a vítima não tem direito a nada, mas o preso que foi para lá porque matou, estuprou, roubou, traficou, esse tem direito. Qual que é a tua posição sobre isso? Imagine que esse marginal tenha matado um pai de família. Eu duvido que a viúva, né, e os órfãos tenham recebido alguma coisa do Estado ou do quem quer que seja. Mais uma decisão infeliz do Supremo Tribunal Federal que vem legislando ao longo dos tempos. Há pouco tempo, uma turma do STJ, acredite se quiser, decidiu o quê? Que o desacato, o abuso de autoridade deixa de existir, não existe mais, ou melhor dizendo, o abuso de autoridade deixou de existir. Isso passa a ser o quê? Liberdade de expressão, ou seja, um policial militar, rodoviário, para alguém numa pista, ou alguém suspeito. E essa pessoa manda o policial catar coquinho. Isso é liberdade de expressão, não é mais abuso de autoridade, não é mais desacato. E você não pode prender ninguém por isso. Ou seja, estamos no fim do mundo. E o Supremo, com essa decisão, que tem, que você bem disse, repercussão geral, qualquer um presidiário pode começar a requerer isso. Imagine a festa que não vai ser para advogados e para a bandidagem também. Mas eu acho, Francisquini, que a intenção não é aquele marginal que está com a cabeça encostada na privada, não. É para mostrar como os presídios estão cheios. Nós devemos, mesmo condenado, botar menos gente para dentro da cadeia. E quem sabe o condenado por corrupção não vai para a cadeia, por quê? Já está cheio lá. Você vai botar um ou outro criminoso dentro da cadeia. Talvez seja isso, até porque nós tivemos há pouco tempo aqui, então, o deputado Domingos Dutra. Ele era do PT lá do Maranhão. Depois não foi reeleito. Ele apresentou um projeto aqui conhecido como Estatuto do Encarcerado. Uma série de abusos naquele projeto dele. Como, por exemplo, a presidiária passaria a ter direito ao quê? Salão de beleza. O preso a shampoo, a creme hidratante. Direito à visita íntima. Era dado o dia 25 de junho como Dia Nacional do Encarcerado, ou seja, dentro de cada presídio ia ser eleito ali um bandido, né? Na Papuda seria o Zé Disseu, com toda certeza, né? Lá em Curitiba, daqui a um tempo seria até o Lula, se Deus quiser, caso isso fosse uma possibilidade concreta da nossa parte. Mas o mais importante, tinha um artigo que dizia o seguinte: passaria a ser direito do encarcerado a cela individual, ou seja, ninguém mais iria para trás das grades, a não ser aqueles que o próprio judiciário decidisse que deveria ir para trás das grades. Tem muito lugar no Brasil, deputado Bolsonaro,
que estão achando saídas para diminuir a quantidade de presos. E na maioria deles, eles inventaram mutirão carcerário e a tal audiência de custódia para liberar presídio. Ou seja, de vez de construir presídio para tirar ele de circulação, nós vamos botar na rua. Fazem mutirões para soltar bandidos, para não dizer que está com superlotação. E por outro lado, a audiência de custódia, ou seja, a polícia prende, às vezes nem acabou de preencher a documentação, já está o bandido saindo pela outra porta. Eu vi um vídeo esses dias lá do Rio Grande do Norte da Polícia Militar, acho que você deve ter visto também, deles pegando um menor de idade, 17 anos, foi pego no dia anterior com 38, uma 45, maconha, cocaína, saiu antes da saída da equipe da polícia que o levou preso. Então, o que você pensa sobre mutirão penitenciário para soltar preso, sobre essa audiência de custódia em que o policial se vê desrespeitado e que não adianta ele fazer prisões, a população cobra e não adianta nada? Qual que é a tua posição sobre isso? Olha, na questão da audiência de custódia, duas coisas gravíssimas, né? É comum o policial sair respondendo o processo. Abuso de autoridade, tortura psicológica, maus tratos, isso é comum acontecer, porque vale a palavra dor marginal para muitos juízes que participam dessas audiências de custódia. Agora, Francisquini, de onde é que veio a audiência de custódia? Veio do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o CNJ também está legislando. Se tivesse um presidente da República sério nesse país, poderia questionar a justiça, ou seja, quem tem que decidir se tem ou não audiência de custódia somos nós aqui, e não o CNJ, por vezes o STJ, por vezes o Supremo, legislando cada vez mais em nosso país. É uma coisa que eu não gosto de tocar no assunto, né? Mas você pode ver, semana passada, uma proposta da senadora Marta Suplicy resolveu lá legalizar a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. Nós não temos nada a ver com isso, cada um vai ser feliz como bem entender. A nossa bronca e a tua é com material escolar. Agora, não pode, nesse caso, uma senadora legislar sobre isso, por quê? Através do projeto de lei. Ela pode até legislar via proposta de emenda à Constituição. Porque no inciso 3º, no artigo 226 da Constituição, diz: para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Então, se a senadora quisesse regulamentar via lei, se bem que o CNJ também já regulamentou esse assunto e as pessoas do mesmo sexo já estão fazendo o casamento em cartório. Nem precisava apresentar isso lá. Mas o péssimo exemplo da senadora Marta Suplicy, mudar a Constituição através do projeto de lei. Repito aqui, ninguém é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo. Vão ser felizes da maneira que bem entender. Mas essa forma de o Senado legislar, mudando lei, mudando a Constituição através projeto de lei e não emenda à Constituição, é mais um exemplo que nós estamos aqui vivendo uma balbúrdia legislativa em nosso Brasil. Nós, a gente faz 2 anos já, juntos votamos aqui em primeiro turno a redução da maioridade penal para os crimes hediondos. Já está no Senado. Então, parou isso, nós não vimos ainda resultado. A população cobra todos os dias. Não tem um dia que não tem um menor executando um pai de família, estuprando uma mulher, achando que está acima da lei da ordem, e os direitos humanos do Brasil todo defendendo essas pessoas como se fossem mudar o país, mudar alguma coisa. A gente vê que uns são irrecuperáveis, cometem crimes e quando forem maiores serão piores ainda. Se a gente não tocar para frente esse projeto no Senado agora, nós não vamos ter. O Senado hoje, se a gente for fazer uma análise, nós já conversamos sobre isso, tem 70%, 80% do Senado tem um perfil de esquerda, que acha que é uma questão de direitos humanos não punir esses menores de 18 anos, que são maiores do que a gente, cometem crimes gravíssimos e se sentem impunes. Como nós podemos ver um presidente da República, alguém que possa assumir essa cadeira um dia? O que faria um presidente da República um dia se ele fosse presidente e olhasse o que faz hoje esses adolescentes que cometem crimes gravíssimos por aí, Jair Bolsonaro? Olha, um presidente da República pode muito, mas não pode tudo, né? Essa questão de proposta e emenda à Constituição não tem participação do chefe do Executivo, porque nós aprovamos e promulgamos isso aqui dentro. Mas, logicamente, um presidente pode ajudar, junto com a sua bancada. Nós queríamos, no primeiro momento, eu, Francisquini, e grande parte dessa casa aqui, aprovar a redução da maioridade penal de forma simples,
passar para 16 anos. Com 16, 17, o elemento ia ser julgado e punido de acordo com a lei que hoje em dia existe para os maiores de idade. Mas, para podermos aprovar a PEC da redução da maioridade penal, tivemos que ceder. E nós, então, só aprovamos na casa aqui a redução para quem cometa crime hediondo. É o tráfico, é a lesão corporal seguida de morte, é o latrocínio e estupro. Agora, deixar bem claro, né? Nós aprovamos, está no Senado. Eu acho que no Senado não é que não vai ser aprovado, nem vai ser votado. Porque lá a maioria de esquerda, como você disse aí, não quer aprovar isso aí. Agora tem uma deputada federal do Rio Grande do Sul, que está em processão no Supremo Tribunal Federal, que ela, né, defende menores estupradores. Por que eu falo isso? Porque ela votou contra a redução da maioridade penal, mesmo para crime de estupro, para menor de idade. Então, hoje em dia, o recado que essa deputada deu do Rio Grande do Sul, que está em processão no Supremo, é o seguinte: atenção você, menor de idade, 16, 17 anos, né? Uma minoria, logicamente. Você pode estuprar e matar, porque você vai ser julgado de acordo com o ECA, essa brincadeira com o Estatuto da Criança e Adolescente. E uma coisa para deixar bem claro, Francisquinho, alguns falam que o ECA prende até 3 anos. Isso não é verdade. Todo marginal menor preso, num prazo não superior a 6 meses, 180 dias, ele tem que ser levado na presença de um juiz, representante do MP e do Conselho Tutelar. Caso, ao longo desses 6 meses, ele tenha tido um bom comportamento, dificilmente ele não vai para a rua. O Champinha não foi para a rua, por quê? Porque teve uma repercussão grande no Brasil. E esse elemento, hoje em dia, junto com outro menor, cometeu um crime semelhante ao dele, dão de prejuízo a São Paulo R$60 mil por mês. Foi bom você perguntar, deputado Bolsonaro, e colocar o tema da deputada Maria do Rosário. Todos nós e muita gente nas minhas redes sociais e no Brasil afora, quem está agora nos escutando pelas rádios também, não entendeu o que o Supremo Tribunal Federal fez quando decidiu que teria que julgar um caso como esse. Primeiro porque todos nós aqui, a maioria dos deputados, acompanhou o embate histórico que o deputado Bolsonaro e a deputada lá do Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário, tem. A deputada Maria do Rosário, na presença de vários, aqui te ofendeu, te chamou de estuprador, quando ela disse que você era estuprador. Depois você, numa retorção de alguém que realmente faz o embate político dentro da nossa imunidade parlamentar de opiniões, de palavra, reagiu. Então nós não esperávamos que o Supremo chegasse a um ponto, já que várias vezes o exercício da palavra e da verdade na sua voz pôde falar coisas que pessoas não acreditavam que ia acontecer mais. Então eu passo a palavra para você contar para nós o que está acontecendo com o Supremo. Se você pegar o caderno de tese do PT, de junho de 2015, foi lá na Bahia essa grande discussão da cúpula do PT. Um dos itens lá do caderno de tese diz o seguinte: nós devemos mobilizar toda a sociedade para que os mandatos dos deputados federais Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha sejam cassados. Ou seja, nós representávamos para ele na época uma certa ameaça. Conseguiram caçar o Eduardo Cunha, não vou entrar no mérito da discussão desse assunto aqui. Bem, logo depois, esse fato foi rememorado à tribuna da Câmara por mim, dando uma resposta a Maria do Rosário, que estava caluniando as Forças Armadas. E daí o que aconteceu? Como o então chefe da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, estava fora do Brasil, a senhora Ela Vieco, que é a segunda mulher lá no MP, resolveu fazer um arrazoado, botar embaixo do braço e levar para o Supremo Tribunal Federal e me denunciar lá. Ou seja, para atender o caderno de tese do PT. Poucos meses depois, esta senhora Ela Vieco foi flagrada em vídeo em Portugal, nas ruas, com uma faixa gritando fora Temer. Você sabe disso? Que aos membros do Ministério Público, isso é vedado. Qualquer participação político-partidária, onde quer que seja, contra ou a favor, quem quer que seja também. E ela foi defenestrada da vice-procuradoria do Ministério Público aqui do senhor Rodrigo Janot. Agora o projeto foi avante. Logo depois, como houve um estupro coletivo no Rio de Janeiro, nada por acaso, aquele caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, para dar uma demonstração à sociedade que o pessoal de direitos humanos, esses bandidos de direitos humanos, defendem a mulher de estupro, foram procurar o ministro Fux, que era o relator do processo, e em 2 semanas conseguiram botar
o meu projeto, ou melhor, o primeiro processo na pauta, com toda a pressão de Maria do Rosário, de Ela Vieco novamente, de Delícia Salvati, de ONGs, de tudo quanto é pessoas e instituições que defendem direitos humanos, pudesse se fazer presente. E o ministro Fux resolveu fazer um relatório que é de cair o queixo. Ele inclusive bota no relatório que após aquele meu episódio com o Maria do Rosário, é lá em 2003, tá ok? Ocasionou um número enorme de estupro no Brasil. Da onde ele tirou isso? Tem que perguntar para ele, que ninguém, nem pai de santo, consegue descobrir isso aí. Então me transformou em réu lá. E hoje eu sou réu. E o que eles querem, na verdade? Me tirar de combate em 2018. O meu processo, no estágio que chegou no momento, leva no mínimo 4 anos para ser botado em pauta. Caso o Supremo, essa turma do Supremo, bote em pauta meu projeto antes das eleições do ano que vem, eu tenho uma única maneira, né, de resolver esse assunto. Renunciar meu mandato, o processo vai para a primeira instância e eu posso disputar eleições para deputado federal, presidente, ou seja lá o que for, o ano que vem. E isso nós vamos fazer. Da minha parte, serei candidato a alguma coisa em 2018. Veja, eu tenho um projeto semelhante ao teu, e daí não tem a mínima sensibilidade de dizer que você incentiva estupro, alguma coisa, que é a castração química para pedófilo e estuprador, que já existe em outros países. Você apresentou, eu usei como ideal esse teu projeto da castração química e complementei ele com um projeto complementar. Mas como é que pode alguém que tem um projeto como o nosso de castrar quimicamente, quer dizer, um remédio que acaba com a libido desses malucos psicopatas que abusam de crianças, ser um incentivador de estupro? Como que é esse teu projeto? Muita gente pergunta nas ruas, castração é cortar o negócio do cara fora ou a castração? O que é a castração química? Cortaria, não tem problema nenhum, né? Pergunte para uma mulher que foi estuprada o que ela acha que tem que fazer com o marginal. Outra coisa, esse meu projeto é anterior ao processo no Supremo. Então alguém pode falar, não, o cara só apresentou o projeto depois que ele foi denunciado no Supremo. Foi antes. Castração química é um projeto onde você vai, é um produto, né, que você vai mexer no libido do cara. O cara vai se transformar assim numa pessoa menos agressiva no tocante ao sexo. Tá? E nos países, como você bem disse aqui, que adotaram isso, o índice de reincidência está em torno de 5%. Ou seja, 95% dos casos, o cara não volta mais a cometer o crime de estupro. Agora, vamos lá. O nosso caso aqui. O que diz o projeto? Você não vai ser castrado de forma obrigatória. Tá? Você, uma vez condenado por estupro, 15 anos de cadeia, vamos supor que a partir do 8º ano você possa requerer progressão da pena, ou seja, sair do regime fechado para o semiaberto. Você só poderá requerer se você voluntariamente se submeter à castração química. Não tem nada de ofensivo nisso. Companheiro, você não quer se submeter, você não vai sair com 8 anos, vai sair com 15. É você que decide. E aí fora, né, muitos projetos não são semelhantes ao meu, a castração é obrigatória. Nós aqui estamos sendo até democráticos, marginal. Por mim, se fosse possível, cortava o breguecinho do cara para ele não fazer mais mal para ninguém, tá ok? Valeu. Fechar aqui, Bolsonaro, com a última pergunta que talvez todos querem saber, porque é um dos projetos mais polêmicos. Eu vejo aqui até uma camisa pendurada no gabinete aqui do Eduardo Bolsonaro. Escola sem partido. Muitos professores de verdade, aqueles que são professores de verdade, muitos pais e mães se rebelam contra alguns que nesses últimos anos, alinhados ideologicamente ao PT, a CUT, MST, queriam transformar a sala de aula em palco de doutrinação ideológica para as crianças, para os jovens, fazerem eles irem às ruas protestar contra grupos políticos que eles tinham interesse. Na nossa visão e debates que nós participamos juntos, nós queremos que ele aprenda os dois lados. Aprenda o que é o A, o B, o C. Aprenda para poder ser um adulto que tenha posição em cima do que ele aprendeu e do que a sua família quer. Eu via também uma procuradora da República há poucos dias, você deve ter assistido o vídeo, dizendo que a criança era propriedade do Estado. A senhora Duprá, que trabalha no Supremo para caçar, para que eu seja condenado lá. Então, a gente vê que nível está. O que você acha do projeto Escola Sem Partido? Ele é tão radical porque a gente vê alguns vêm aqui e quase se matam por causa do Escola Sem Partido. Nós estamos acertando o berço da doutrinação desses partidos de esquerda que dominaram e assaltaram o país? Primeiro uma observação, Francisquini, eles não querem transformar, eles já transformaram.
Eles fazem a doutrinação em sala de aula há muito tempo. E eles não querem perder essa fábrica de apoiadores. Porque tem muito moleque aí, cabeça de vento, que fica acreditando aí nessas besteiras, né? E estão prontos para ir às ruas, para depredar o que quer que seja, para cometer atos de violência em prol de um projeto pessoal, doutrinação. Você pode ver, essa garotada que defende isso aí, defende que você pode doutrinar em sala de aula, e defendem as políticas de países totalitários, né, como Cuba, Coreia do Norte, o PCdoB aqui, o pessoal, até quando morreu o pai do Kim Jong-un, o pessoal do PCdoB fez uma moção de pesar para o pai do Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. Eles não abrem mão disso aqui. E nesses países não tem isso. Vá lá na Coreia do Norte, se é que você vai poder chegar lá, né? E veja se tem internet lá. Em Cuba tem internet, mas o salário lá da massa é de $20 por mês, mais ou menos R$65. E a hora da internet custa $10. Alguém vai usar a internet em Cuba? Não vai usar. E nós não queremos que aumente o número de militantes de esquerda que trabalhe por um comunismo, por um socialismo, onde o que pode acontecer finalmente com o nosso Brasil é chegar num ponto que não tem mais reversão. Nós temos que abandonar, logicamente, a democracia vai ser engolida. A primeira vítima disso tudo vai ser a própria liberdade nossa. O armamento, o cidadão de bem, é um antídoto contra isso. Todas as ditaduras foram precedidas de desarmamento. Então a escola sem partido, a gente não quer que proibir nada. Quer que os dois lados, como você disse aí, tomem conhecimento do que está acontecendo. Quem sabe programar aqui uma excursão, né, de algum jovem para Cuba, mas pega o jovem de esquerda, bota $20 no bolso dele e fala, você vai passar 30 dias no paraíso que você defende em Cuba. Eu quero ver como ele vai sobreviver com $20 lá em Cuba. Inclusive lá tem a caderneta de armazém, né? Se você comprar mais que uma dúzia de ovos por mês, você vai ser punido pelo Estado. Então, tudo tem um limite lá. Nós não queremos isso para o Brasil. Não queremos que o Brasil se transforme numa Venezuela, numa Cuba, quem sabe numa Coreia. Por isso, nós defendemos a escola sem partido. O Evo Morales, você acompanhou essa semana, aumentou a plantação de cocaína, da folha de coca lá na Bolívia, de 11 para 22 mil hectares. Ou seja, ele está patrocinando o tráfico internacional e entupindo o Brasil de cocaína, ou seja, de crack. Cracolândia espalhada por tudo quanto é lado. Nós estamos cobrando, eu tenho certeza que você também, uma posição do presidente Temer. O presidente Temer tem que chamar o embaixador brasileiro da Bolívia para cá e cobrar explicações. Primeiro porque, depois que assumiu a presidência, ele ainda não cobrou a devolução daquela refinaria da Petrobras, que o seu Evo Morales meteu a mão e levou na mão grande, Lula e Dilma passaram a mão na cabeça dele. Qual que é a tua posição? Tua posição como presidente da República, se um dia Deus te levar para lá, vai ser fazer o que num caso como esse, deputado Bolsonaro? Deus que me leve e não me abandone, pelo amor de Deus, tá ok? Realmente a cruz é muito pesada, muitos problemas nós temos aqui. Vamos voltar um pouquinho para a Colômbia. O PT, junto com outros partidos de esquerda na América do Sul aqui, juntamente com as Farc, criaram o Foro de São Paulo. Então todo mundo sabe que a esquerda no Brasil está ligada com o narcotráfico. Agora o Michel Temer tem que mostrar a que veio. Eu votei pelo impeachment para exatamente nós começarmos a bater mais de frente nessas questões. O mínimo, como você está providenciando, que o presidente tem que fazer, é aquele ato, né, diplomático de chamar o embaixador aqui, que é um recado para o país onde está o embaixador, que nós não gostamos daquele ato, para se explicar. Porque se passa dobra praticamente a área cultivada de coca lá na Bolívia, está na cara que não é para consumo próprio, é para exportar. E nessa exportação, que vem através de pasta de coca, que transforma depois em cocaína aqui. Se bem que, lamentavelmente, falar bem baixinho, teve um ministro do Supremo que há poucas semanas disse que quer legalizar maconha e cocaína. E, logicamente, daí o crack, ajuda aí. Vem LSD, tudo. É tudo que você possa imaginar. Okay? Imagina a desgraça que fica no nosso país. Ouvi dizer agora, não tenho comprovação ainda, que no Uruguai a liberação lá da droga não acabou com o contrabando. Aumentou o homicídio. Aumentou. Agora, por que não acabou? Olha só, Francisquinho, se você legalizar as drogas, que hoje em dia chega para o consumidor final, não tem ali, ninguém paga INSS, ninguém paga imposto, ela vai chegar mais cara. E chegando mais cara, vai ter o contrabando.
E, inclusive, vai ter uma competição, no meu entender. Vai haver o tráfico, melhor dizendo. Vai ter uma competição, inclusive. Hoje você sabe que tem tecnologia para você mudar geneticamente o THC. Cada um vai fazer um THC mais viciante do que o outro. É o risco que nós corremos. Se o Brasil aqui se transformar numa bagunça, já está meio bastante bagunçado, mas se aprofundar, se entregar às drogas, o que interessa isso para alguns países do primeiro mundo? Não vou dizer que é a política deles, né? Que a responsabilidade é nossa. Nós temos aqui riquezas minerais incalculáveis. Não é apenas o nióbio que falava o Enéas Carneiro muito bem. Temos também aqui a figura do grafeno agora, que é um assunto para outro programa nosso. Nós acabamos entregando essas grandes riquezas a empresas multinacionais que tiram esse mineral in natura aqui para o benefício próprio. Nós vamos ficar aqui, quem sabe, como aconteceu no passado recente da África, né? Gente aqui brigando contra a gente nossa mesmo para o bem-estar deles lá fora. Bom, queria então encerrar agradecendo muito a presença do deputado Jair Bolsonaro, agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam nessa extensa entrevista e com certeza pela amizade demorou tanto, poucos jornalistas conseguem arrancar esse tempo todo e essa parceria, e eu quero deixar os microfones abertos e pergunto de novo para encerrar. Na minha visão, o deputado Jair Bolsonaro é o único que consegue enfrentar Lula numa eleição presidencial para evitar a volta da quadrilha ao poder. O que o deputado Jair Bolsonaro tem para falar para todas as pessoas que nos escutam hoje? Daqui a pouco nós estamos no Ratinho, programa gravado. Eu gravei também o programa Danilo Gentili, o próximo dia 20, a semana que vem. E o Gentili perguntou para mim quem iria para o segundo turno, né? Logicamente comigo, né, que eu estava lá. E eu falei, Lula, não é que eu quero o Lula, não é isso daí. O Lula vai tirar proveito dessa reforma da Previdência. Vai tirar proveito dela. Eu vou votar contra essa reforma da Previdência? Também vamos votar contra isso aí, mas o PT vai tirar proveito dela. Vai, no meu entender, fazer com que o Lula chegue próximo a 20% de intenção de votos. E olha que dessa vez, né, não vai dar para eles fraudarem, porque vamos ter o voto impresso ano que vem. Projeto meu, nós aprovamos o voto impresso. A chance de fraude, pelo que parece, é próximo de zero, ou quase zero. Agora, inclusive, foi o Gentili, ele botou no ar uma entrevista do Aécio Neves, né, falando que nem eu, nem Lula iríamos para o segundo turno. Daí eu respondi para o Gentili o seguinte, então vai dar empate no segundo turno, porque nós iremos. Ok? Infelizmente ele irá também. Gostaria que fosse alguém parecido com o nosso perfil. Mas, num segundo turno, vai caber a você. Em especial aqueles 30% que votam nulo ou não vão votar por um motivo de não confiar no voto eletrônico, agora vão ter como confiar. E ao participar com voto confiável, eletrônico e em papel também, nós temos como começar a mudar esse Brasil. E o apelo final aqui, se você quer votar em mim, alguém do meu perfil ou do Franschini, vote para deputado estadual, para federal e senador, gente com perfil igual ao nosso, que chegar lá, sentar-se na cadeira presidencial e enfrentar um Congresso, como você há pouco ouviu o Franschini explicar aqui, e enfrentar um Senado, onde 70% é de esquerda, vai ficar empate aqui também. Não vamos chegar a lugar nenhum. E nós queremos mudar esse Brasil. Obrigado. Valeu, garoto. Um abraço. Até mais, gente. Um abração para vocês.